Ladies and gentlemen, quando a gente fala de Libra, a gente está falando da cortesia, da diplomacia, dos bons modos. Vamos lá. Hoje eu quero falar do mito de Eros e Psique. Eros significa relacionamento, Psique significa alma. Então é o mito do relacionamento com a alma. Era uma vez uma moça que nasceu num vilarejo muito afastado e que ela era considerada muito linda. O pessoal daquele vilarejo começou a falar que ela conseguia ser mais bela do que Afrodite. Mal sabiam eles que eles estavam condenando a vida daquela moça ao falar tal coisa. Essa moça era Psique. Vênus ficou sabendo dessa história, Afrodite, e ficou com muitos ciúmes. Como assim uma simples mortal querendo ser mais bela que uma deusa? E aí ela chamou Eros. Eros era o filho dela. A gente conhece Eros como Cupido, mas a imagem que a gente tem do Cupido não é muito ilustrativa para essa história. Vamos chamá-lo de Eros. Ela chamou ele e falou assim, olha, vai lá e faça essa tal Psique se apaixonar por um monstro para ele poder matá-la. Eu não quero que ela continue viva. Pois é, os deuses e as deusas não são unicamente bons. Chegando perto dela, antes dela vê-lo, ele espetou a si mesmo com uma das flechas do amor dele. E aí ele se apaixonou perdidamente por Psique. Nisso ele enviou um vento que a levou para um castelo, e quando anoiteceu, ele se aproximou dela sem que ela conseguisse vê-lo e falou que ele estava perdidamente apaixonado por ela, e ela se encantou e se apaixonou por ele também. Ela se apaixonou pela voz dele, eu diria. E aí ele pediu para ela o seguinte, a gente vai se relacionar, mas você precisa me prometer que nunca vai me olhar. Você precisa me prometer que só vai aceitar o nosso relacionamento acontecer do jeito que eu estou dizendo que tem que ser. Até aqui a gente viu o seguinte, quando uma pessoa se considera muito acima do normal, quando uma pessoa se compara com um deus ou uma deusa, no caso de Psique eles compararam ela a uma deusa, a pessoa acaba atraindo para ela mau agouro. Mas uma hora a gente fala melhor sobre isso. Eu já falei parcialmente que isso significa cometer híbris, mas depois a gente volta nesse tema. E na questão de Eros falar para ela simplesmente aceitar, mais uma vez é super comum a gente ver em relacionamentos, pelo menos isso tem ficado para trás. Mas relacionamentos onde o homem quer impor a vontade dele à mulher e ela tem que aceitar tudo do jeito que ele coloca. E ela, por necessidade evolutiva, por querer sair de casa, por querer viver um romance, inicialmente acaba aceitando. E aí ela viveu naquele paraíso por muito tempo, ela estava vivendo praticamente num castelo com ele, onde ela só não podia vê-lo, o resto era tudo perfeito. As noites deles então, e Psique tinha irmãs. Essas irmãs ficaram meio invejosas dela. Elas queriam entender como que ela estava vivendo tão bem com esse homem misterioso. Elas foram até lá e começaram a colocar coisa na cabeça dela. Por que que você não enxerga quem ele é? Por que que você não vai atrás de saber quem ele é? Por que que você não ilumina o rosto dele e descobre quem ele é? Vai que ele é um monstro que está te enganando esse tempo todo? O que significam essas irmãs? É a própria curiosidade natural que a gente tem. O nosso próprio sentido evolutivo vai trazendo questionamentos sobre o que a gente está vivenciando para poder a gente sair da inconsciência e entender o que está acontecendo. Então essas irmãs invejosas representam a parte da própria Psique tentando fazê-la acordar. A gente pode olhar também como um arquétipo de Vênus, como a própria deusa Vênus falando a partir dessas irmãs para poder provocar algum tipo de disrupção naquele paraíso que ela estava vivendo. E aí nisso ela começou a ficar com dúvidas, né? Quem será esse marido misterioso com o qual eu tenho dormido todas as noites? Até que certa noite ela pegou uma lamparina, uma vela. Enquanto ele dormia, ela se aproximou dele. Quando ela chegou perto dele, ela viu que era o homem mais belo de todos.
Claro, ele era filho da própria deusa do amor e da beleza, né? E naquilo ter acontecido, ela se assustou e deixou cair uma gota daquela vela no peito dele, enquanto ele dormia. Ele acordou assustado, gritando com ela, falando que ela não deveria ter olhado para ele. E fugiu. Nisso ela ficou desolada, né? Porque ao mesmo tempo que ela estava descobrindo que ela era esposa do homem mais belo de todos, ela estava também afastando ele da vida dela, porque ela descumpriu com um acordo que ele tinha feito com ela. Uma imposição, melhor dizendo. E aí o que aconteceu? Decepção amorosa. O que acontece? O que acontece com o nosso lado feminino, tanto no homem quanto a mulher, quando passa por decepções amorosas? Tristeza profunda. Ali ela ficou extremamente desiludida e triste, praticamente de luto. Essa parte representa uma transição. Quando a gente passa por decepções amorosas, a gente está fazendo uma transição para um nível de consciência maior na nossa vida. A gente está saindo de uma inconsciência e tomando luz sobre a nossa vida. E aí, o que ela pôde fazer, né? Além de chorar e ficar de luto. Ela foi atrás de Afrodite em oração e pediu a ela que restaurasse o relacionamento dela. Afrodite, sabendo quem era ela, claro, aquela que estava tentando tomar o lugar dela, veja só, até os deuses têm ciúmes, invejas e por aí vai. Falou com ela: tudo bem, eu posso até te ajudar, mas depois que você passar por 4 tarefas que eu lhe der. O que a gente tira de informação sobre esse mito até aqui? Todo relacionamento, ou quase todo relacionamento que se inicia, ele começa pela paixão. Uma pessoa se sente perdidamente apaixonada ou interessada em outra, e ali eles já começam a se envolver. Foi o que aconteceu com Eros e Psique. É como se a flecha do Cupido acertasse o coração de uma das pessoas ou dos dois. Geralmente a flecha atinge apenas uma das pessoas, essa é a parte mais triste, eu diria. Mas aí eles foram se relacionar e tudo mais, viviam num paraíso. Só que esse mesmo mundo paradisíaco que o relacionamento tem no início, ele também é perigoso. É como se Afrodite, Vênus, a deusa do amor, olhasse para aquele relacionamento e pensasse: quem ela acha que é para poder ficar perdida em outra pessoa, sendo que ela deve pertencer apenas a si mesma? Ela não pode viver perdido em outra pessoa, ela tem que pertencer a si mesma e escolher com quem se relaciona. Mas no fim das contas ela precisa entender que o amor próprio vem antes do amor ao outro. E quando a gente passa pelas decepções amorosas, o desligamento, ou então as desilusões mesmo, é como se aquele mesmo amor que unisse, ele quebrasse a pessoa. Então o mesmo amor que enche o seu coração é o amor que destrói o seu coração em algum momento. Mas tudo isso num sentido sempre evolutivo. A dor traz transformação e a transformação traz evolução. E aí o que aconteceu? Psique precisava recorrer a algo ou alguém maior do que ela para poder solucionar esse problema amoroso que ela estava passando. Foi quando ela precisou rogar a própria Afrodite, a deusa do amor. Aquela que tinha causado todo o sofrimento a ela precisava ir atrás dessa mesma deusa. Então o mesmo amor que a gente às vezes abomina, a gente quer a todo custo, a gente vai atrás. A gente sente o ímpeto de se relacionar. Ela foi até Afrodite para poder suplicar sobre o que ela poderia fazer para poder resolver essa situação. E aí a gente vai entender agora as 4 tarefas que Psique precisou passar e o que elas significam. Vamos lá.